Alô, queridos estudantes, vamos lá, dando sequência a essa história do governo José Sarney. Então, nós vimos os trabalhos constituintes que estavam em andamento em meio aqui às turbulências da economia brasileira, sacudida por planos econômicos. Agora, a gente vai pensar propriamente nessa Constituição. Veja, demorou, mas a Constituição apareceu. 5 de outubro de 1988, era votada e promulgada a Constituição brasileira que se encontra em vigor. Veja, o relator, então, dos trabalhos constituintes, Ulisses Guimarães, fez um grande discurso dizendo: esta é a Constituição cidadã. Então a gente tem que entender que essa Constituição ela visava o que? Garantir o exercício da democracia, que previa o quê? Aquela ideia de uma descentralização. Uma Constituição cidadã porque garantia todos os direitos individuais de expressão, de liberdade, que foram suprimidos pelo regime militar. Por isso, a Constituição era a Constituição cidadã. Então, quando nós falamos dessa Constituição, por exemplo, direitos e garantias fundamentais na Constituição do Brasil. Quais são os direitos e garantias fundamentais? Veja, nós temos direitos individuais, direitos civis, direitos políticos. Então, você tem uma parte da Constituição que vai discorrer sobre esses direitos. Para garantir o quê? Para garantir o cidadão. Tem que ter o direito individual, o civil e o político. Mas não só. Os direitos coletivos são pensados também na Constituição. Então a gente fala de direitos e garantias fundamentais que são sociais, econômicas e culturais. E mais ainda, quando a gente fala das expressões do Brasil, das identidades brasileiras, das questões relativas à crença, os direitos difusos e os direitos da coletividade. Então esse é o quadro que garante a afirmação do Ulisses Guimarães que essa foi a Constituição cidadã. Então, vamos dar uma olhada em alguns artigos da Constituição, que nós temos no nosso próximo slide, para a gente pensar isso. Mas antes, só para você entender, a Constituição brasileira estabeleceu, por exemplo, que o Executivo, lembra que no regime militar tinha decreto-lei. O Executivo podia criar lei por decreto, sem passar por uma votação. Na Constituição Brasileira de 88, não existe vamos dizer, esse recurso do decreto-lei. O que nós temos é a chamada medida provisória. Então, em alguns casos, o Executivo, a Presidência da República, pode criar uma medida que ela é provisória, não é permanente. E aí, o Congresso deve discutir a medida provisória, votar dizendo que ela vale ou não. Se não valer, acaba, expira. Se valer, vira lei. Então veja, seria uma forma de negociação envolvendo o Executivo e o Legislativo. Um debate que seria suscitado pelas medidas provisórias. Então, esse é uma outra questão também importante que você pode encontrar numa prova no exame de vestibular. Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha então em alguns artigos da Constituição. Por exemplo, direitos individuais, está lá no artigo 5º. Direitos coletivos, representa os direitos do homem integrante de uma coletividade, é o artigo 5º. Direitos sociais estão subdivididos em direitos sociais propriamente ditos e direitos trabalhistas. Então, uma Constituição que versou sobre vários temas, vários assuntos, e a crítica que foi feita a ela foi que, por falar de tanta coisa, por envolver tantas especificidades, ela se torna uma Constituição praticamente impraticável. Porque precisam de novas leis complementares para poder viabilizar certos princípios estabelecidos na Constituição brasileira de 1988. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no outro slide. Os direitos à nacionalidade, então o vínculo jurídico-político entre pessoa e Estado, tudo isso
corresponde a quê? Aos meandros da Constituição brasileira. Direitos políticos, direito de participação na vida política do Estado, direito de votar e ser votado, ao cargo eletivo e as suas condições. Vamos pensar que no caso da eleição a gente passa a ter o voto facultativo. Então, o voto facultativo é para quem? Para os jovens, tá certo? Para os adolescentes entre 16 e 18 anos. Então, a possibilidade do exercício da vida política, da cidadania política a partir dos 16 anos. Isso foi consagrado pela Constituição brasileira. E também o direito facultativo de participar dessa vida política àqueles que são os idosos. Então a gente fala de uma ampliação das possibilidades de participação política no Brasil por meio dessa Constituição. Isso, de uma certa forma, sintetiza aquilo que nós chamamos de descentralização. Então a ideia da autonomia para o cidadão, autonomia para o indivíduo, a autonomia para as organizações sociais e autonomia também para os estados. Por quê? Por oposição àquele centralismo que existia no regime militar, a gente tem garantido o quê? O federalismo, a autonomia dos estados. Então, essas seriam algumas das marcas da Constituição brasileira de 1988. Na sequência, nós vamos falar, né, do final do governo Sarney, que envolveu o quê? Envolveu tensões, mas aquela ideia de que haveria primeira eleição direta para a presidência da República no Brasil. Mas veremos isso na nossa próxima aula. Final do governo Sarney, continuidade dessa redemocratização com a eleição direta para a presidência da República. Então, bons estudos aí, abraço, coragem!